Boa noite, graça e paz sejam multiplicadas na tua vida, na vida de cada uma das pessoas que estão aqui conosco. Que a bênção do Senhor que faz prosperar, que a bênção do Senhor que nos levanta, que nos ergue, esteja com você nessa noite maravilhosa. Então, gente, eu vim fazer essa live à noite porque sexta-feira nós não tivemos oportunidade porque a minha internet estava com uma conexão muito baixa. Então eu resolvi fazer agora à noite. Estou feliz por você estar aqui, estou feliz por sua participação, é bem maravilhosa para mim, bem preciosa a sua presença aqui. Eu queria que você compartilhasse, mandasse para as demais pessoas, para os seus amigos, pessoas que queiram nos ouvir nessa noite, que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Na verdade, nós estamos dando a sequência, né, dos testemunhos da minha vida, porque o Senhor me pediu isso, né? Por isso que eu trouxe esse hino, que é bem marcante nessa história. Eu não sei se você conhece ele, mas ele faz parte da minha vida também, né? Esse hino aqui, ó. Maravilhoso. Você vai ouvir a história desse hino, viu? Deus é lindo, é maravilhoso. Medita nisso. Olha que carinho. Olha que coisa linda do Espírito Santo. Sabia que ele cantava esse hino para mim? É lindo, né? O Espírito de Deus, ele louvava esse hino para mim. Ele cantava para mim esse hino. Nos momentos mais delicados da minha vida. Então você vai saber dessa história. Você está animado? Amém. Aleluia. Convida mais uma pessoa. Mande seus aviãozinhos. É bom demais. Quero agradecer desde já aos mantenedores desse ministério, você que nos ajuda com a sua oferta, com os seus dízimos. Deus abençoe sua vida, Deus te faça prosperar. E a bênção que está sobre minha vida nesse ministério venha sobre ti e te dê graça e força, saúde em cada célula da tua vida. E que o sangue de Jesus que corre nas veias do Senhor possa correr nas suas veias e na veia da sua família, curando toda a enfermidade, destruindo as portas de bronze, despedaçando os ferros de ferro e trazendo para vocês a riqueza das nações. Amém? Eu quero orar por você. Boa noite, Hélio, Neuma, Deus abençoe. A bênção do Senhor. Mande seus aviãozinhos para convidar pessoas para estar aqui conosco. Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas no dia de hoje. Há uma graça de Deus liberada. Vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai do meu amado e Salvador Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, porque você tem sido um Deus abençoador. A sua palavra, Senhor, é poderosa, viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque independente de qual seja a nossa situação, quando encontramos com a Tua verdade, quando encontramos com a Tua palavra, Senhor, ela pode mudar a nossa sorte, o nosso destino. Então eu quero te agradecer, Pai, porque eu sou uma testemunha viva, que essa palavra tem poder para mudar e transformar situações. Obrigada, Senhor, por uma noite de vitória. Obrigada por todas as pessoas que já estão aqui, por aquelas que vão chegar, Senhor, por aquelas que vão vir depois. Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão rica de contar os testemunhos, aquilo que você fez na minha vida, da sua mão estendida, me fortalecendo nos momentos mais difíceis, Pai. Momentos em que pensei que não ia sobreviver, que não tinha mais saída, que tudo tinha acabado e de repente com o teu amor e com a tua bondade, Senhor, eu pude chegar até o dia de hoje e estar aqui contando os feitos e dizendo que você é um Deus bom, que você é um Deus maravilhoso. Eu abençoo cada família que está aí. Eu declaro a bênção da prosperidade, a bênção, Senhor, da vida,
Pai, que elas sejam curadas, que elas sejam restauradas, que o teu poder, Senhor, esteja em cada célula do seu corpo, Pai. Medulas, ossos, oh Jesus, que a tua bondade esteja cercando e abençoando essas vidas. Obrigada, Senhor, por uma noite de paz, uma noite de provisão, de proteção. Obrigada, Senhor, por o Senhor sustentando na mão dessas pessoas, Pai. E elas poderem passar para o outro lado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, Deus é maravilhoso, Ele está conosco. Aleluia. Convida mais uma pessoa. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso, é lindo. Aleluia. Temos um Deus bom e abençoador. Gente, tem uma novidade para vocês. Nós estamos no YouTube. Então, gente, depois você vai ver essa live no YouTube, tá certo? Então, você conhece alguém que não tem Instagram, fique sabendo que agora as nossas lives também estão indo para o YouTube. A nossa querida irmã Micaele, ela está prestando esse serviço lindo. E eu estou grata a Deus, porque Deus só tem nos acrescentado, né? Eu louvo ao Senhor, aleluia. Então, gente, eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus para vocês, que é aqui em Mateus, no capítulo 13, verso 24. Mateus, capítulo 13, verso 24, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo, mas deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Quando eu estava lendo essa passagem da Bíblia, eu estava pensando na minha situação e na situação de tantas famílias na terra. E eu não sei se vocês viram a live que antecede essa, falando sobre os testemunhos que o Espírito falou novamente comigo esses dias, e disse que eu não poderia terminar o mês da família sem falar sobre meus testemunhos. Até porque, quando ele me convidou para fazer essas lives, ele pediu para que eu contasse os nossos testemunhos, meu e dele, claro, né? Porque ninguém pode ter um testemunho sem Jesus, sem a presença gloriosa do Espírito Santo. E eu comecei a contar o meu testemunho quinta-feira, porém sexta-feira não deu certo por conta da minha internet, ficou muito baixa aqui no setor, e aí eu tive que vir para agora à noite. Mas aí, se você não viu, ela está lá no Instagram, e eu acredito que também vai para o YouTube, amém? Mas aqui a palavra de Deus diz que um reino dos céus é semelhante a um homem que plantou boa semente, e de repente veio o inimigo e plantou o joio, e ele retirou-se. Ele não ficou ali, mas ele deixou uma semente venenosa plantada ali. E é o que acontece muitas vezes na minha família e na sua família. Nós temos uma família bem, alicerçada na palavra. De repente, o inimigo vem e planta seu joio. Às vezes eles plantam o joio no pensamento, às vezes ele planta o joio usando as nossas próprias palavras, às vezes ele planta o joio numa atitude e deixa lá o veneno dele e vai embora, né? E eu não sei qual foi a parte onde entrou esse joio na minha família, né? Como eu falei para vocês que eu tinha uma filha, e a filha, minha menina sadia, e de repente nasceu uma menina especial. E com o nascimento da menina especial, por falta de conhecimento, que o povo perece porque falta conhecimento,
houve tantos desastres quando uma coisa poderia se tornar uma coisa bonita, né? Algo belo na família, que nós pudéssemos usar isso para de uma forma mais leve, virou uma tempestade, né? Porque a menina, minha filha, ela nasceu não só Down, mas ela nasceu uma Down com problemas, como eu falei para vocês, que ela tinha um problema intestinal, que ela não defecava, não arrotava, não soltava vento. Então, depois, ela foi curada, como eu falei para vocês. Lembra que eu falei na outra live que ela foi curada, que Deus falou em a voz audível dentro da minha casa, leite nu e mucilon. E a partir dali, a minha filha, ela começou a pegar o corpo dela, ela começou a ficar forte, né? Porque ela não comia, então ela era bem magrinha. E ela começou a ficar forte, porém, eu notei que ela ficava... da cintura para cima ela ficou normal, e da cintura para baixo ela ficou com as pernazinhas bem fininhas, os pezinhos bem finos, que o pai dela botava o pé dentro da boca e fechava a boca. De tão pequenininho que eram os pés dela, com 9 meses, 10 meses, 11 meses. E todos os médicos já tinham falado para mim que a minha filha era paralítica, que ela não ia andar. Na verdade, eles já tinham me dado vários diagnósticos miseráveis, né? Que o inimigo jogando jogo no meu campo de minha vida. E ele já tinha dito muitas coisas, né? Que a menina, ela não ia conhecer homem nem mulher, todo mundo que ela visse, ela ia abraçar. Contradizia as palavras, porque a pessoa não anda, como é que tá abraçando todo mundo? Então, assim, foram muitas palavras lançadas, que pensava e falava, só que eu também não tinha nenhum entendimento, nem espiritual e nem material para debater aquilo ali, e ficava com aquele guardado. Mas nessa questão de paralítica, eu disse não, isso não, porque eu pensava, eu tinha uma semente no meu coração, irmão. É bom você ter uma palavra no seu coração para debater com aquelas forças do inferno, com aquelas palavras malditas que chegam até você. E a palavra que eu tinha no meu coração era: Jesus, na Bíblia, ele não podia ver um paralítico, que ele curava todos. Como que agora ia morar numa casa, eu, Jesus e uma paralítica? E eu achava isso um absurdo. Eu dizia, não pode. A minha filha não pode ser paralítica. Mesmo que eu estivesse vendo tudo, mostrando que ela levava a isso, né? Porque as pernas dela não sustentavam, eram aquelas pernas mole, mas no meu coração eu dizia, Jesus quando viu um paralítico, ele curava todos. E agora vai morar dentro de uma casa, eu, Jesus, uma paralítica? É impossível isso acontecer. E eu guardei essa semente. Qual é a semente que você pensa na hora das lutas, na hora da provação, na hora das pressões, naquela hora que você é provado a tua fé? Nossa fé é provada. É provado com as coisas do dia a dia, com aquilo que a gente passa. A gente tem que ter uma palavra que a gente creia, que a gente acredite. E a minha palavra que eu tinha no meu coração era: Jesus curava os paralíticos. E agora eu não podia morar numa casa com um paralítico, ele se acostumou com a paralisia? Essas eram as perguntas que surgiam na minha mente. Meu Senhor se acostumou com a paralisia? Não creio nisso. Mas, queridos, cuidado nas pessoas que você tem muita consideração. Cuidado com as pessoas que você escutam. De verdade, aquelas pessoas que você escuta, que mexem com você, que mexem com a tua estrutura. Existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que você escuta, mas você não dá muita credibilidade. Acredita, mas nem tanto. Mas existem pessoas que, quando fala com você de verdade, envolve suas emoções, envolve seus sentimentos. Envolve. E quando essa pessoa falou comigo, por eu a considerar demais, aquela semente caiu no meu coração. E aquela fé que eu tinha, aquela certeza que eu tinha, que Jesus ali não podia continuar um paralítico, eu fiquei vendo a minha filha, em questão de segundo, quando a semente caiu, em questão de segundo, eu vi o quadro de uma cama de grade, e a menina já adulta, isso foi na minha mente, a menina adulta deitada naquela cama e eu a virando de um lado para o outro. E isso me fez entrar num desespero tão grande. A imaginação dela é muito real.
A imaginação mexe com tuas estruturas. A nossa mente tem capacidade de fazer imagens que tornam uma realidade para nós. Era tão real para mim que eu fiquei... Olha, gente, você não tem noção do meu desespero. Quando eu olhei dentro de mim e vi o quadro que o diabo queria muito tempo me mostrar. E quando aquela pessoa saiu, eu saí de dentro da minha casa num desespero tão grande, eu saí gritando com as mãos na cabeça. Por que você saiu gritando com as mãos na cabeça? Irmão, eu não tinha uma igreja que me aconselhasse. Eu não tinha ninguém. A minha família não podia me ajudar. Não, ninguém nunca na minha casa, da casa dos meus pais, tiveram alguém com problemas de saúde. Todo mundo era sadio. A família do meu marido também não tinha. Vocês sabem que eu falei para vocês na outra live que eles estavam sem muito ligação, eles não iam lá em casa, eles ficaram arranhados. O canto que eu estava não me compreendia, pelo contrário, achava que eu tinha errado. Por isso que a minha filha tinha nascido dessa forma. Então eu não tinha ninguém. E eu saí com a mão na cabeça, gritando e correndo no meio da rua. Encontrei uma praça desocupada e fiquei olhando para os céus e comecei a chorar desesperada, isso com um grito no meio da rua. Eu estava desesperada, irmão. Eu não estava sendo acompanhada por psicólogo, nem por ninguém. Eu estava sozinha, sem marido no meio do mundo, viajando. Quando chegava em casa, uma hora estava no meu favor, outra estava desconfiando de mim. Enfim, os caminhoneiros diziam muita coisa a ele, na mente dele. E além do pessoal da igreja, os caminhoneiros também falavam muito. Enfim, eu coloquei a mão na cabeça e comecei a gritar e chorar. E dizer: Jesus, meu Jesus, a minha filha é paralítica. Eu não tinha prestado atenção, mas as pernas dela é muito finas, Senhor. Ela é paralítica. E comecei a chorar. E, amado, e da mesma forma, o mesmo Deus que falou comigo, ele falou também comigo, em voz audível, dos céus para a terra. Não era mais dentro da minha casa, que eu estava numa praça no meio da rua. Mas ele gritou de lá. Ele disse: Marta, observa as pernas da formiga. Observa as pernas das formigas. Elas andam. Porque o que eu apresentei ao Senhor foi que a perna da menina era muito fina. E que ela não ia andar porque a perna era fina. E o Senhor falou para mim: observa as pernas das formigas. E elas andam. E eu parei, me abaixei, encontrei uma formiguinha e ela subiu na minha mão e eu fiquei olhando e a perna da formiga parecia uma poeira de tão fina. E eu comecei a chorar e voltei para casa tão feliz. E eu pulava de alegria. E eu dizia, eu fiquei repetindo para mim mesmo: se a formiga anda, minha filha vai andar. E a menina, eu andava com ela enrolada numa toalha para que ninguém olhasse para as pernas dela, porque todo mundo que olhava falava que a menina era paralítica. No outro dia pela manhã, isso foi a tardezinha, no outro dia pela manhã, aqui está o Pix da igreja Mover em Cristo. Você pode ser um participante desta obra. No outro dia de manhã eu me acordei bem animada, botei uma cadeira do lado de fora do portão. Do lado de fora do portão, botei a cadeira, sentei, tirei a toalha, o lençol e botei a perna da menina penduradinha, fininha. As pessoas chegavam e diziam: ai, é tão bonitinha, né? Ai, que bonitinha. Só que faz pena, né? Porque ela nem vai andar. Por que ela não vai andar? Eu perguntava às pessoas: por que ela não vai andar? As pernas dela é tão fininha. Sabe o que eu respondia, amados? Mas finas são as pernas das formigas e elas andam. Aí eu disse: minha maçã era engraçada. Eu digo: não, é verdade. E todas as pessoas chegavam, eu dizia a mesma coisa. Eu morava em frente ao supermercado de bairro, irmão. Então passava muita gente na minha calçada. E todas as pessoas que passavam, eu repetia as mesmas coisas. Tinha pessoa que tinha vontade de ver a menina. Então, eu sentei lá para levar sol
lá de fora, que eu nunca tinha feito isso. Oh, gente, era gente toda hora, e toda hora eu estava repetindo. E dentro da minha casa também, quando eu entrava, eu ficava repetindo: a minha filha vai andar, se a formiga anda, minha filha vai andar. E eu quero dizer a você que ninguém me ensinou. Eu não sabia sobre confissão, eu não sabia sobre declaração, mas se você tem o Espírito Santo, ele te ensina verdades que você não imagina. Feliz daqueles, amados, que têm amizade com o Espírito Santo. Feliz daqueles que confiam no Senhor, porque o Senhor é o grande professor das nossas vidas. De verdade, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido uma pregação sequer sobre isso. Isso foi no ano de 78. Eu não tinha conhecimento, irmão. Nós não tínhamos internet, não tinha celular, não tinha... Na verdade, nem telefone eu tinha. Então, a situação era bem diferente de hoje, que o evangelho está espalhado, você sabe, declaração, todo mundo está fazendo. Mas naquela época não era assim. Então, o Espírito me ensinou a dizer isso. E eu disse: se a formiga anda, minha filha vai andar. Se a formiga anda, minha filha vai andar. Eu quero dizer para você que com 3 meses, as pernas da menina engrossou e ela começou a andar. Mais um gigante tinha caído. Mas, amado, esse hino que eu coloquei para vocês aqui, que eu vou ver se eu consigo ele de novo para dizer para vocês. Olha, aonde eu chegava, se eu fosse para o centro da cidade, se eu chegasse numa padaria, aonde eu chegasse, no rádio, estava cantando assim. E eu sabia que era o Espírito Santo que estava cantando para mim. Eu não tinha ninguém que ficasse comigo, nem perto de mim, mas ele cantava essa música para mim. Muitas vezes eu chorando, as lágrimas derramavam, sem ninguém para me dar um apoio, sem ninguém para me confortar, sem ninguém para poder telefonar, sem ter uma irmã de oração, sem ter um marido perto, mas o Espírito Santo cantava para mim. Às vezes, quando eu chegava, ia passando na Marcial Pinheiro em Campina Grande, dentro das lojas, cantando assim. E ele dizia: filha, eu estou cantando para você. Eu estou contigo. Eu nunca te deixo só. Eu nunca te abandono. Mas olha, a minha filha depois foi crescendo e o médico dizia assim: dona Marta, a senhora não invente de engravidar. A senhora não inventa de engravidar. Não pode mais engravidar. Porque quem tem uma pessoa desse tipo aí, ou é o primeiro filho ou é o último. Como a senhora só tem... Eu tinha 22, 23 anos no máximo. E o meu marido também. Nós éramos da mesma idade. Somos da mesma idade. Então, nós éramos novos. E ele disse: olha, isso é pessoas quando nascem assim, o casal já é velho. Ou o casal é velho, ou é o primeiro filho, mas no seu caso, você não vai ter mais filho saudável. Olha, você já imaginou uma coisa dessa? Você tem uma criança daquela, uma situação daquela, e escutar da voz de um médico, claro, médico de posto, do SESI, que era tudo médico de SUS, eles olhavam para minha cara e diziam, e me passavam um monte de comprimido anticoncepcional. Só que eu não tinha estrutura emocional para tomar aqueles comprimidos. E quando eu tomava aqueles comprimidos, eu ficava como uma louca. Ficava estressada, ficava nervosa, ficava chorando, ficava... terrível o estado que eu ficava. E parava os comprimidos. De repente, irmão, sabe o que aconteceu? Eu engravidei. E quando eu engravidei, o médico disse... Eu disse à senhora que a senhora não engravidasse. A senhora quer fazer um hospital dentro da sua casa? Seu filho vai ser pior do que essa menina. Esse bebê aí vai ser pior do que essa outra. E eu chorei tanto. Você acredita que... Pense numa gravidez, irmão. Pense numa gravidez. E a menina ainda não falava. A menina começou a ficar em pé, mas ela não falava. E um dia eu fui para o círculo de oração, né? Teve uns irmãos que foram os missionários que foi para o Equador, e a igreja estava fazendo jejum e consagração
nesse dia. E eu amanheci o dia meio confusa, né? E eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um jejum para minha filha falar. Eu não tenho conhecimento de nada, irmão. Eu não tinha conhecimento de muita coisa, mas o que eu sabia eu fazia. Entendeu? Olha, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que não têm conhecimento e o que conhece faz. E tem aquelas que têm conhecimento, mas não faz nada com o que conhece. Eu não tinha conhecimento, mas o que eu sabia eu fazia. Então eu disse, hoje eu vou fazer jejum para minha filha falar. E eu orei e fiquei em jejum. E quando foi uma volta das 9h30, chegou uma irmã e disse, você não vai nem para a consagração? Eu disse, é hoje. Eu estava pensando que hoje era quinta. Não, hoje é sexta. Eu digo, ah, tá. Eu fui para detrás da porta do quarto, irmão. E eu disse, Senhor, vamos fazer uma troca? Vamos fazer uma troca. Amanhã eu faço o jejum para minha filha falar. E hoje esse jejum vai ser para os missionários. E fui para a igreja. Irmão, quando eu fui para a igreja, meio-dia, quando eu cheguei, meio-dia, ficou uma menina na minha casa. E a menina correu e disse, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi? Ah, a senhora não sabe. Midinha tá falando papai e mamãe. Irmão, a menina não fazia nem besourinho. Não fazia nem exercício na língua. Quando eu fui na igreja e voltei, ela falava papai e mamãe. Então são experiências com o Espírito Santo, irmão, grandiosas. A minha filha falou de 9h30 a meio-dia. Ela falou 2 palavras quando ela não fazia nem besourinho, fazia gestos na boca, barulhinho na boca. Para dormir, ela não falava, ela não tinha som. Ela falou papai e mamãe na mesma manhã. Mas eu estava grávida. E o médico tinha dito, quando eu chegava no consultório médico, mandei eles trocar a minha ficha. Eles não queriam me atender. Eles corriam de mim. E quando eu estava com 7 meses de gravidez, e isso o marido viajando. E a Midinha nos hospital. E eu precisando de pessoas. E sem dinheiro para pagar. E sem dinheiro para pagar. Mas o Espírito de Deus estava comigo, irmãos. Era pressão de todo lado. Era muitas namoradas que o meu marido conseguiu no meio do caminho. Era pressão de todos os lados. Era bombardeio de todos os lados. Era luta de todos os lados. Mas a presença do Espírito Santo, ele nunca me deixou. Meu amigo, meu verdadeiro amigo. Meu consolador amado. Ele estava sempre comigo. E quando eu fui para a cidade, veja essa situação. Eu fui para a cidade. Resolvi algumas coisas na cidade. E quando eu cheguei na parada do ônibus, tinha uma mãe. Olha como é que o diabo faz as coisas, irmão. Olha para gente como é que Satanás bagunça. Ele planta o jogo dele e se retira. Ele tinha falado pela boca do médico, né? E ficou plantada aquela semente. E eu estava na parada do ônibus. E chegou uma mãe. E a mãe tinha uma criança Down, outra criança Down que não andava, uma que andava, outra que não andava e outra cega. 3. Era meu terceiro filho. Satanás mandou uma imagem de 3 pessoas. E aí eu cheguei perto dela e disse, é teu esses meninos? Ela disse, é. Mulher, olha, eu moro num sítio, marido ignorante. Então o que aconteceu? O médico disse, olha a conversa. O médico disse que meu menino era nascer tudo doente. Aí nasceu essa, olha, desse jeito. Aí nasceu, chamava mongoloide. Essa aqui é mongoloide, essa aqui é a paralítica, essa aqui. Irmão, quando ela falou isso, olha, eu botei a mão na cabeça, eu grávida, com 7 meses, 7 para 8 meses. Eu coloquei a mão na cabeça e gritando no meio da rua. Gritando no meio da rua com a mão na cabeça. Atravessei a rua, os carros buzinando. E eu para o outro lado. Entrei dentro do ônibus, gritando, chorando. Sentou uma mulher perto de mim e disse, calma mãe. Deus é bom. Eu digo, cala a boca que eu não quero saber de nada. Botei a mão no ouvido e eu chorando. Entrei dentro da minha casa no clamor, chorando, desesperado. E eu chorei, amado, de 5 da tarde até 10 horas da noite, 11 horas, abri a porta que eu não aguentava mais, o corpo tremendo, sem ninguém para me dar um copo, nem com água de açúcar. Eu cheguei no quintal, olhei para os céus e disse, Senhor, por que isso comigo?
Eu te amo tanto, Jesus. Eu nunca te deixei, nunca te abandonei, nunca pensei em deixar a tua palavra. Por que isso? Eu tinha essa criança desse jeito, agora veio outra pessoa pior ainda. Irmão, e os céus se abriram. Eu quero dizer para você, cada situação que você passa, você vai conhecer a Deus melhor. Satanás, ele só faz perder nas nossas vidas. Todas as vezes que ele se levantou para me confrontar, o próprio Deus se revelava para mim. A estrutura que eu tenho hoje em Deus, e eu prego para você uma palavra, não foi porque eu aprendi de ninguém não, mano. Essa palavra é viva. Essa palavra que eu ensino a vocês, ela é viva, ela é poderosa. Esse Jesus existe, ele é poderoso. Eu sei o que eu estou te dizendo, eu sou provada. A Bíblia diz que nós precisamos ser aprovados. Saber manusear a palavra da verdade para que possamos ser aprovados. Hoje eu fico pensando às vezes, pessoas com tão pouquinha coisa correm do evangelho, deixam de igreja, deixa Jesus, abandona Jesus por causa de umas coisas tão insignificantes, irmão. Irmãos, quando a situação aperta, Deus se revela para você. Você nunca está sozinho. Ele nunca te deixa, ele nunca te abandona. Irmão, os céus se abriram. 11 horas da noite, naquele quintal daquela casa, lá na Liberdade, onde eu morava. Minhas duas crianças dormindo. E eu no quintal, as lágrimas, o rosto inchado de chorar. Aquela imagem que o diabo tinha me mostrado diante de mim. E eu orando para os céus e falando com Deus, e os céus se abriram, e o Senhor disse: eu já te disse que teu filho é doente. Eu já lhe disse que o seu filho é doente. Eu disse: não. Amados, 100 quilos saíram de cima de mim. E eu já entrei para dentro de casa, pulando, chorando na presença de Deus e glorificando a Ele. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Ele nunca nos disse que a gente não ia passar por dificuldade, mas Ele está conosco, Ele nunca nos deixa. Eu quero animar vocês com esse testemunho. Eu não vim aqui para contar uma coisa, sofrimento, para você ficar com pena de mim. Não, amado, eu estou contando a você as minhas experiências, porque quando Ele me pediu para fazer essas lives, Ele disse: Marta, faça as lives para contar os nossos testemunhos. E Ele falou para mim: eu já te disse que teu filho é doente. E eu entrei dentro de casa, mas tão feliz, tão feliz, tão feliz. E quando eu tive meu filho na maternidade, foi médico, foi pediatra, foi todo mundo para ver a criança nascer, para ver como era que a criança era. E a pediatra chegou no meu quarto e disse: mãe, o seu filho é o menino mais bonito do berçário. Ele é saudável. Ele não tem nada, ele é perfeito. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é muito verdadeiro. Pode Satanás jogar uma sementezinha de jogo, mas, amado, ele não tem poder. Ele não tem poder de paralisar você. Ele não tem poder de paralisar a sua vida. Ele não tem poder de trazer para você o diagnóstico, porque a palavra final é a de Deus. A palavra final é a de Deus. E no outro dia eu já fui para a cidade para comprar roupa, porque o menino não tinha nada, que eu não tinha comprado nada. E no outro dia eu já fui para a cidade comprar, e eu vou dizer uma coisa: meu menino é bonito, viu? Meus filhos são lindos. E eu tive meu filho, irmão, e eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, com o meu filho nos braços. Eu vim para casa com aquela criança tão linda, tão cheia de vida, tão bonita. Aí o diabo, amado, ele é imundo. Quando eu estava com 15 dias de cirurgiada, porque eu fui cirurgiada, que eles fizeram a cirurgia, fizeram a cesariana, porque era o terceiro filho e segundo eles, corria risco das crianças serem doentes, né? Eles achavam que era. Então eles mesmos resolveram fazer a cirurgia. E eu disse a eles: eu vou fazer se vocês quiserem, mas meu filho é saudável. Isso que ele disse, eu disse: Deus me disse.
que ele é saudável, e o menino foi saudável. Com 15 dias, amado, que eu já estava na minha casa, organizando as minhas coisas, eu tive um susto. A menina, ela ia caindo do berço e eu tive aquele susto, paralisou uma veia da perna, deu trombose venosa. Eu quero dizer para você que com 8 dias eu voltei para o hospital com a perna muito inchada e o médico queria cortar minha perna em cima. Eu ia perder toda a perna. O sangue coagulou e pedrificou. Eram dores que você não tem noção. Os médicos não sabiam o que fazer. Campina Grande era muito atrasada na época. E meu irmão, que era advogado, já ele foi e falou no Hospital Série, mandaram o médico de Recife para Campina Grande. Né? Isso foi nos anos de 80. E o médico veio e disse, ela foi uma trombose venosa, só que a perna o sangue já coagulou, pedrificou e vai ser... vocês têm que assinar o termo para cortar a perna dela, amputar a perna dela. Já te imagina, você com 3 crianças, um especial e com a perna amputada. Olha os planos do diabo. Mas ele se esqueceu que nós temos um Deus. Ele se esqueceu. Ele se esqueceu que o Espírito Santo nunca nos deixa só. Ele se esqueceu que eu tenho um Deus maior. E, amado, e essa mesma igreja que eu perseverei, essa mesma igreja que falou tanta besteira, essa mesma igreja que acusou tanto, essa mesma igreja se juntou, todos dessa igreja, irmão. Todos dessa igreja colocaram o rosto no chão e passaram uma noite de vigília até as crianças, intercedendo para que o sangue da perna voltasse a circular. Porque no outro dia, 7 horas da manhã, iam fazer a amputação da minha perna esquerda. E toda a igreja com o rosto no chão, em clamor e oração, para que não cortasse minha perna. E quando chegou no outro dia, que o médico chegou para me arrumar para a sala de cirurgia, para amputar a perna, o sangue tinha voltado a circular. E eles disseram, aconteceu um milagre. O sangue da perna dela voltou a circular. Estava petrificado. A perna dela estava dura, o sangue não estava correndo. Como era do lado do coração, a gente precisava amputar urgente. Só que o sangue... O sangue de Jesus passeou dentro do meu sangue e voltou a circular. E não foi preciso amputar a perna. Eu passei 15 dias no hospital e voltei, só que eu voltei com uma receita médica, que era a realidade da nova criação, só que eu não sabia. Ele disse, olha, você não pode se preocupar, você não pode ter emoção nenhuma, Aí me disse tanta coisa que eu tinha que viver uma vida boa demais. Era a minha vida, eu não sabia, ó. O médico passou a receita da vida de fé, mas eu não sabia. E eu fiquei preocupada, e quando o meu marido chegou de viagem, eu falei com ele, e disse, agora vai fazer o seguinte, olha as loucuras, irmão, eu digo pra você, quando eu trabalho com família, é Deus purinho, esse ministério é Deus purinho. Olha que família louca, irmão, olha que situação. O meu marido disse, depois você vai com o menino e tudo para dentro da carreta. Porque o médico disse, olha, se você tiver uma preocupação, tiver uma raiva, você pode morrer. Ele disse, pois você não vai morrer longe de mim, não. Você vai morrer perto de mim. Se tiver de morrer, morre todo mundo junto. E eu entrei dentro da carreta. E quer saber de uma coisa, irmão? Eu passei quase 10 anos para lá e para cá dentro da carreta. Subindo e descendo. Com menino, sem menino, dentro de uma carreta. Tempo que a família já se consertaram mais um pouco, e eu fiquei com as crianças. Ora, quando eu estava em Campina Grande, é porque eu estava no hospital, quando a menina saiu do hospital, eu estava dentro da carreta. E fiquei, agora só que aquelas carretas, não é como as carretas de hoje, não tinha ar-condicionado, irmão. O motor era bem quente assim, nós jogava água em cima daquele motor, da carreta assim, e eu com as crianças lá dentro. Quando a menina começou a estudar, então eu ficava na casa de mamãe, ficava na casa de tio, ficava na casa de sei o quê, porque o marido não queria deixar eu sair dentro da carreta, porque ele tinha medo que eu morresse. E eu fiquei me tratando no Recife primeiro, durante 2 anos, depois de 2 anos que eu estava tratando no Recife,
foi quando o médico disse, você tem que tomar esse medicamento, que era um medicamento que agitava o sangue. E eu fui para dentro de uma carreta. E eu me acostumei dentro da carreta. E eu não queria mais deixar aquela vida. Só que, de repente, minhas meninas já estavam grandes, né? E precisava... ele ficou com medo que eu me pensasse amigos, namoros, coisas assim, de adolescente. Então ele parou, vendeu a nossa casa e comprou um caminhão para trabalhar dentro da cidade. E eu vim para dentro da cidade. E eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, que eu olhei minha casa, eu não tinha uma família. Eu tinha uma loucura. Era e por isso que eu digo a você, meus filhos brigavam muito. Por que meus filhos brigavam? Porque eles nunca tiveram uma família. Ele nunca teve uma mãe em casa, um pai. Ele nunca teve um pai dentro da casa. Era difícil demais a gente estar junto. Os meninos, a menina, a minha Raquel, ela foi criada numa turbulência tão grande. A menina emocionalmente olha, era uma coisa que você nem imagina. Ela tinha raiva de mim. Brigava demais com o irmão, era uma disputa, era uma confusão. Eu disse, meu Deus do céu, e eu não sabia o que fazer. O menino não me amava como mãe. Foram criados soltos assim, sabe? Louco, porque era a minha vida que estava em jogo. Eu não tinha ninguém para me orientar, para me ajudar. Por isso meu ministério hoje é de apoio. Por isso meu ministério hoje é abençoando tudo quanto é de mulheres e homens, casamento. Faz mais de não sei quantos anos que eu trabalho com casamento, mais de 30 anos, irmão, que eu trabalho com casamento, com família, para dar um norte, para ajudar, porque eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é padecer. Eu sei o que é padecer. E dentro desse tumulto todo, a situação do caminhão dentro da cidade não deu certo, meu marido voltou para a estrada. Só que ele voltou para a estrada e arrumou uma moça e noivou com ela e ia casar com ela. E ficou me pedindo o divórcio. E aí eu olhava, nem tinha marido, nem tinha filho, nem tinha dinheiro, nem tinha emprego, nem tinha como viver, nem tinha amigos, que eu não morava em casa. A família estava muito distante, mais distante que já era. Então foi nesse momento que eu fiquei tomando remédio controlado por mim mesmo. Eu chegava na farmácia e dizia, tem remédio aí? O mais forte que tiver. Remédio de quê? Remédio pra gente doido, que eu tô doida. E o médico passava remédios pra mim tão forte, irmão. A cabeça rodava assim, ó. Antigamente podia comprar sem receita. E qualquer dinheiro que eu conseguia, eu ia comprar remédio de farmácia. Eu comprava remédio um em cima do outro e me dava dor de estômago. E a cabeça rodava e eu ficava tonta e ficava meia bestada. E ficava noite acordada e os olhos não fechavam. Um tormento. Aí foi quando eu pensei em morrer, desejava a morte. Uma vez ele andava armado com um revólver, começou a discutir muito comigo, era discussão, era muita confusão. Os vizinhos escutavam, todo mundo escutava, aquela zoada, aquela coisa triste, uma coisa do diabo. Muita tristeza, muito sofrimento, irmão. Ele trazia presentes da namorada, que ia dar namorada, empacotado em cima da minha mesa. E eu via e sabia, eu via ele ligando para a mulher lá, para a moça. Era uma confusão tão terrível. Eu queria morrer, porque eu pensava assim, se eu morrer, ele vai casar com essa moça e meus filhos têm feira. Eles vão ter o queijo, ele tem a manteiga, ele tem o pão. E se eu ficar viva, eu não vou poder sustentá-los. Eu já tinha tido irmãs que tinham sido divorciadas. E eu sabia que eu não tinha dinheiro para bancar meus filhos, para comprar a comida deles. E nessa agonia toda, mas lá em casa tinha comida. Mas eu digo, como é que eu vou fazer a feira desses meninos? E eu chorava de dia, chorava de noite. Um dia ele deixou o revólver, irmão, dentro da gaveta do guarda-roupa. Eu vi. E eu fui lá, abracei Midian, abracei Raquel, abracei Gutenberg e entrei dentro do quarto, que eu disse, hoje eu tiro minha vida. E quando eu abri a gaveta para pegar o revólver, irmão, eu não vi o revólver lá.
E eu tirei todos os panos da gaveta. Eu virei o guarda-roupa de ponta cabeça e não encontrei o revólver. De repente ele voltou porque ele sentiu falta do revólver. E quando ele bateu na porta, eu corri, arrumei a gaveta lá e abri a porta do quarto e saí com raiva porque não tinha conseguido o revólver. E quando ele entrou, ele puxou a gaveta, a mesma gaveta que eu tinha tirado todos os panos. E o revólver estava lá em cima. O Espírito Santo escondeu o revólver. E eu fiquei com raiva de Deus. E eu disse, você nem me mata e nem me deixa morrer. Eu fazia negociação com Deus todo dia. Eu disse, se eu vai morrer uma pessoa hoje, me leve. E dê a minha vida para essa pessoa e me deixa morrer. Eu não quero que meus filhos passem fome. Me deixa morrer, por favor. E naquele dia que ele não deixou eu ver o revólver, eu fiquei chateada. Eu fiquei com muita chateação. E foi dentro desse momento de turbulência que eu fui para o supermercado. Eu fazia minha feira, mas eu imaginava que eu não ia fazer. E dentro do supermercado, e alguém tocou em mim assim e disse, você já fez o centro de treinamento bíblico? Eu disse, o que é isso? Aí disseram, é uma escola que muda a vida. Eu disse comigo mesmo, eu olhei para a mulher e tirei a vista. Mas dentro de mim eu respondi, só a morte muda a minha vida. Mas eu não tenho essa sorte. E saí chorando. Mas o Espírito Santo pegou essa semente, irmão, e começou a dizer, se você fizer, vai mudar a sua vida. Se você fizer, vai mudar a sua vida. Se você fizer, vai mudar a sua vida. E eu procurei saber o que era. Eu não sabia nem o que era. E me avisaram que era uma escola que tinha chegado na cidade. De uns americanos que estavam ensinando uma palavra diferente. Eu disse, mas o que é que ele ensina que eu não sei? Porque eu já oro, eu já jejum, eu já faço, tenho minha vida certa com Deus, e eu vivo numa tormenta dessa. O que é que eles ensinam lá que eu não sei? Desde criança que eu conheço o Senhor. O que será que eles ensinam lá? E quando eu descobri, irmão, que era Paulo, eu me desesperei. Eu me revoltei. Eu disse, mas rapaz, a pessoa aprende alguma coisa. No lugar de ensinar e cobra, então uma pessoa como eu não vou conseguir fazer. Como que eu vou conseguir fazer se eu não tenho dinheiro, eu não tenho R$1? O que é que adianta chegar umas pessoas dessa para ensinar quando eu não tenho dinheiro? E eu chorei, revoltada, porque eu não podia fazer. E, amado, eu quero dizer para você que eu lembrei, eu vou fazer um voto. Eu disse, Jesus, se você quer que eu faça essa escola, eu vou lhe pedir. Me dê a matrícula. Me dê a matrícula. Se você me der a matrícula, dinheiro da matrícula, era R$15, irmão, o dia da matrícula. Se me der o dia da matrícula, eu vou fazer essa escola. E quando foi no outro dia, amado, era mais ou menos às 10 horas do dia, chegou uma mulher correndo na minha casa, com um pano amarrado na cabeça. Dona Marta, pelo amor de Deus, hoje de hoje não passa. Eu disse, o quê? Disse, mulher, eu estou devendo esse dinheiro à senhora faz 1 ano. Eu disse, eu nem sabia que a mulher estava me devendo. Estou devendo à senhora, deixei na gaveta lá, me esqueci. Faz 1 ano, acredita. Eu vim lhe pagar hoje. Quando eu peguei o dinheiro, irmão, na minha mão, eu olhei assim. Era tanta coisa que eu tinha para fazer com aquele dinheiro, você não tem noção. Tanta coisa que eu tinha que fazer com aqueles R$15. Mas eu disse, eu fiz um voto. Eu vou fazer a matrícula. E eu me arrumei, o sol estava muito quente, irmão. Eu peguei uma sombrinha, numa sexta-feira, lembra como hoje, que na frente de casa, esperando, ia sair, passou um carro com um monte de criança. De uma amiga minha que morava em frente, encostada a mim 2 carros depois. E ela disse, a senhora vai para onde? Eu disse, eu vou fazer minha matrícula numa escola que muda a vida. Ela disse, tua escola que muda o quê, menino? Eu disse, a vida. Essa onde é isso? Eu disse, ela na Prata. Ela disse, olha, eu vou levar o menino na escola. Se a senhora quiser ir comigo, aí, ó, é o seguinte, eu vou para a rua comprar umas coisas na loja. Aí a senhora passa lá, faz essa matrícula, né? E a senhora pode ir comigo na cidade, então eu volto 5 horas, porque eu volto por lá para a escola. Eu vou conseguir
a passagem de ida e volta, porque eu nem pensei em passagem. Eu não podia tirar a passagem, porque senão eu destrocava os 15 e eu não podia me matricular. E quando chegou lá, ela disse, eu vou entrar. Eu disse, vamos entrar comigo? Não entra a senhora. Eu disse, vamos entrar comigo? E eu entrei. A moça me deu regulamento a mim, deu uma a ela. Deu a mim, deu uma a ela. E disse, preencha a ficha. Lê o regulamento e preencha a ficha. Aí quando a moça saiu, ela disse, mulher, eu não vou fazer matrícula não, porque essa moça me deu esse livrinho. Eu digo, eu sei que eu vou fazer. Ela disse, e agora, o que é que eu faço com esse livrinho? Aí a moça chegou e perguntou, tem algum problema? Ela disse, não. Aí ela preencheu a ficha dela também. E pagou o dela com cheque. E eu paguei os meus 15 reais. E quando saiu dali, ela saiu revoltada. Tá vendo? Bem que eu não queria entrar. A moça chegou a perguntar o que eu ia dizer. Se ela perguntasse, eu ia dizer que o livrinho está errado, e o que está errado? Que a senhora, você não queria fazer a matrícula. Ela pensou que eu ia fazer a matrícula, eu fiz. Eu disse, tu não vem não, vem não. Eu disse, mas rapaz, tu não vem por quê? E comecei a convencer a ela a vir, ela veio o primeiro dia. E o que aconteceu, amado? Teve 2 anos, todos os dias com carona de graça, ida e volta. E eu comecei a fazer, estudar, estava tão feliz. Eu esqueci que era pago. Com 15 dias, amado, acho que quase terminando a matéria, a moça chegou lá. Mas no primeiro dia de aula, isso eu não posso faltar. No primeiro dia de aula, no intervalo, eu saí para o lado de fora. Me encostei no carro e olhei para os céus e disse, meu Deus, que coisa linda é essa. Eu estava com muita sede de ouvir. Eu queria demais aprender. Eu disse, Senhor, que coisa linda é essa. Olha, Jesus, um dia eu vou fazer com as pessoas o que esse professor está fazendo comigo. Um sonho nasceu. Ou um sonho reviveu dentro de mim. Um sonho de ser professora reviveu, que era um sonho de criança, reviveu dentro de mim. E eu falei isso, amado, e os céus ouviram. Os céus ouviram. E aí, quando a moça chegou, a monitora, eu não sei quem era bem, para avisar que estava chegando o dia do pagamento, eu gelei, irmão, porque eu não tinha dinheiro. Eu estava indo porque Deus tinha providenciado uma carona, mas eu não tinha dinheiro. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço para pagar essa escola? Aí eu olhei de lado e vi uma cantina. Eu cheguei na cantina e perguntei, como é que funciona essa cantina? É doação, a gente compra. Eu disse, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar a minha escola, mas eu sei fazer cocada, eu sei fazer doce, eu sei fazer cocada. Eu vou trazer para vocês, vou deixar aqui. Vocês vão vender, se for passar não tem problema. Agora se faltar vocês me avisam. E aí eu comecei, ela disse, tá certo. Então eu comecei a levar doce, cocada para lá. Todo dia que eu ia, eu levava. Todo dia eu inventei de fazer um bolo, irmão. E eu não sou boa de bolo. E eu fiz um bolo. E quando eu fiz o bolo, numa sexta-feira, na segunda-feira, quando eu cheguei lá, me chamaram na secretaria. Eu gelei, eu disse, Jesus, o bolo não prestou. Com certeza o bolo não prestou. E agora? Eu devia ter feito os doces mesmo. Para que foi que eu inventei de fazer esse bolo, meu Deus? O bolo nem prestou. Eu, com certeza não vou querer mais. Chamaram lá em cima. E quando chegou lá, o rapaz perguntou para mim, a senhora é dona Marta? Eu disse sim. Ele disse, Marta Pessoa? Eu disse sim. Pagaram seus 2 anos de rema. Não, de ser treinamento. Pagaram seus 2 anos de ser treinamento. Irmãos, eu estava com passagem de graça. E os 2 anos pago. Na terceira matéria, eu comecei a chamar todos os vizinhos, todas as vizinhas, e comecei a pregar, e a ensinar a palavra. Eu via lá e ensinava minhas vizinhas. Chamei as meninas, começaram a dizer, tá ficando diferente sua casa. Porque quando eu cheguei em casa, irmão, que eu conhecia a palavra, eu cheguei em casa de Satanás. Eu quero avisar a você, cão dos infernos, que aqui dentro você não manda mais. Eu quero avisar a você, cão, pega tuas tralhas, pega tuas confusão, pega tua miséria, pega a tua vontade de morrer
toda destruição do inferno, que tem perturbado minha vida até hoje, mas de hoje em diante eu conheço uma palavra. Eu conheço o poder do nome de Jesus. Eu conheço o poder do sangue do Cordeiro. E eu quero dizer a você, Satanás, a porta está aberta, abrir a porta literalmente, a porta está aberta, vai embora você e todos os seus demônios do inferno, porque aqui nessa casa quem manda é o Senhor. E comecei a confessar a palavra, porque aí eu aprendi. E comecei a declarar a palavra. E comecei a glorificar ao Senhor dentro da minha casa. E comecei a louvar a Deus, e os vizinhos começaram a escutar. E comecei a abraçar meus filhos que eu não abraçava. E comecei a conversar com eles que eu não conversava. E comecei a tornar minha casa, a minha casa é um pedacinho do céu. Na minha casa reina o Senhor. Agora vai ser diferente, cão. Estava tudo do mesmo jeito, mas eu comecei a declarar a palavra. Eu comecei a dizer, Satanás, por um caminho tu chegasse, cão dos infernos, mas por 7 caminhos tu foge da minha vida. Tu tá pensando que tu vai pisar mais em cima de mim? Agora quem vai pisar em cima de você sou eu. E a vizinhança começaram a escutar, e elas começaram a ir lá para casa, e eu comecei a ensinar, e eu comecei a dizer, e eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a dizer a ela, olha, faz assim, confessa assim, ora assim, declara assim, não pode fazer isso, faça assim. E comecei a ensinar, e a multidão de mulheres foi chegando, e chegava uma, e chegava outra, e chegava outra, e chegava outra. E eu fui ensinando essa palavra, eu fui avisando, e hoje temos 3 igrejas, irmão, e vai abrir mais uma. Foi aí que nasceu Reconstruindo com Cristo. Se reconstruir nesse ministério tem uma vida, irmão. Hoje tem uma camisa aqui que é o Movimento da Glória, Mover em Cristo. Esta camisa, eu visto esta camisa com muita honra, irmão, porque esta camisa, ela representa a minha vida. Esse evangelho representa a minha vida. Eu vi o poder de Deus mudando minha casa. Eu vi o poder de Deus mudando minha vida. Eu vi minha filha Midian fazendo rema. Eu vi ela pregando na igreja. Eu vi ela entregando palavras proféticas. Eu vi a minha filha de joelho no quarto com o rosto em terra, adorando ao Senhor, orando em outras línguas. Eu vi minha filha Raquel se converter, se encher do Espírito e dizer, mamãe, eu tenho orgulho de ter a senhora como uma mãe. Oh, aleluia. Eu vi Deus movimentando a glória. Eu vi Jesus fazendo sinais e maravilhas dentro da minha casa, e eu comecei a ensinar, e aí surgiu o primeiro ponto de pregação. Logo eu estava com 110 mulheres cheias do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, orando em outras línguas, glorificando ao Senhor. E eu dentro da minha casa, louvando ao Senhor, dando risada da cara do cão e dizendo, por um caminho, cão dos infernos tu chegou, por 7 caminhos tu foge. E eu quero dizer para você que foi assim que surgiu a igreja. Mas eu continuei por 17 anos ensinando as mulheres. Por 17 anos tendo um grupo Reconstruindo com Cristo. Por 17 anos, casais e casais e casais, e muitas mulheres mudavam, situações mudavam, caravanas de pessoas foram fazer essa escola. Pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Aleluia! O poder de Deus entrava na vida daquelas mulheres de uma maneira tão extraordinária que os maridos delas ligavam para mim e diziam, foi que a senhora fez com a minha mulher? Eu digo, nada. Mas o Espírito Santo está mudando minha mulher, a minha casa está diferente, minha mulher parou de chamar nome, de perturbar os meninos, era uma confusão da minha casa, agora é paz. A mulher só com a Bíblia aberta, louvando ao Senhor. Eu quero conhecer a senhora. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa gostosa. E logo eu fui fazer umas visitas numa casa. E quando eu cheguei nessa empresa, a mulher
Orei pela mulher, a mulher foi curada instantaneamente, e orei pela empresa, ela disse, o que a senhora me pediu, eu lhe dou. Se a senhora pedir vale de transporte, eu lhe dou. Se a senhora me pedir, o que a senhora me pedir, uma oferta, eu lhe dou. Eu disse, eu quero um ônibus. Eu disse, um ônibus? Eu digo, para que a senhora quer um ônibus? Eu disse, eu quero um ônibus para levar o povo para a igreja. E amado, e no domingo, parava o ônibus, que meu irmão era motorista, parava na frente de casa, enchia o ônibus de gente, e levávamos para a igreja Verbo da Vida, onde eu congregava. 17 anos cuidando dessas pessoas. E um dia o bispo me chamou. Ele disse, Marta, você tem ministério. Você tem um chamado muito lindo. E vamos orar para que o teu marido se converta e venha para a igreja, para tomar conta do ministério. E amado, e eles veio, o Espírito Santo falou com ele dentro da carreta. E ele veio, aceitou Jesus, foi fazer as escolas, foi falar com o pastor Bando, e o pastor Bando liberou. Nós não somos uma divisão, nós não somos uma confusão. Mas olha, deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu terminei de fazer o remo, terminei desse ano, no outro ano eu fui para a formatura. E quando eu estava dentro da formatura, irmão, entrando a bandeira do Brasil, o Espírito de Deus, e uma manifestação de glória desceu sobre mim dentro daquela formatura. Um lençol de glória, e eu vi, fiquei frente a frente com Jesus. Eu já vi Jesus 3 vezes. Eu fiquei frente a frente com ele. E ele olhou para mim e disse, observa a bandeira do Brasil. E vê o que eu tenho feito nas famílias. Essa palavra tem feito nas famílias. E eu sabia, amado, que eu trabalhava com família. Eu vi o que essas palavras estavam fazendo na minha vida e na vida daquelas pessoas. E ele disse, olha, Marta, eu vim te convidar para você ensinar nessa escola. Eu não sei como os outros professores entraram, amado. Eu fui convidada por Jesus. Eu fui convidada por Jesus. E eu lembrei daquele momento que eu estava junto àquele carro, e que eu olhei para os céus e que eu disse, Senhor, um dia eu vou fazer com esse povo o que esse professor está fazendo comigo. E eu disse, Senhor, naquele momento eu estava muito empolgada. Eu estava muito feliz, mas hoje eu reconheço que eu não tenho capacidade, Senhor. Eu não tenho capacidade para ensinar nessa escola. Essa escola tem muita gente, os professores é tudo formado, é um povo muito diferente de mim, do meu mundo, da minha história. Então, Senhor, eu não tenho capacidade para ensinar. Eu sei que eu tenho a tua unção, mas eu não tenho a sabedoria. Se eu pudesse, eu voltava para a escola para me formar, para poder fazer a coisa bem feita. Mas, Senhor, e ele olhando para mim, os olhos dele penetravam no mais profundo do meu ser. Os olhos dele entravam dentro de mim. Mexia com toda a minha estrutura. E eu disse, olhei para ele, fitei dentro dos olhos de Jesus e disse, se você me chama, eu não sei fazer, mas se você me chama, eu vou. Ele sorriu para mim. E aquela manifestação subiu. Aquela presença gloriosa. Irmão, e eu fiquei chorando ali. E quando eu consegui abrir os olhos, a formatura tinha terminado. Durante toda a formatura, foi uma audiência minha com o Espírito Santo. Foi a minha audiência com ele. Ele conversando comigo, ele veio me convidar. E depois de passar mais ou menos um mês, ou foi 2 meses, eu perguntei a ele, Senhor, como é que vai ser? E ele me levou em espírito para dentro da igreja. E me deixou em um lugar que eu olhei para o chão e eu vi 3 buraquinhos na cerâmica. 3 buraquinhos na cerâmica. E quando eu olhava, eu vi um sapato, uma calça, um cinto, uma camisa. E quando eu olhava, eu estava de frente com o Bispo Guto. E eu sabia que ia ser daquele jeito. Daquele dia em diante eu não podia ver o bispo, porque eu ficava olhando para ele por todos os lados. Onde é que ele estava? Ele entrava na igreja e ficava olhando, será hoje? E passou-se, irmãos, e quando foi um dia, chegou uma menina na minha casa, umas mulheres na minha casa, e elas disseram, menina, eu tinha uma impressão que tu ia ensinar na escola, ser treinamento. Eu disse, por que tu tinha essa impressão? Que eu não falei para ninguém. Ela disse, eu tinha impressão, não sei, mulher, mas não foi não, porque ontem foi a reunião dos professores,
E assim, foi 9 professores separados. Eu pensava que tu ia ser. Eu disse, mas rapaz, por quê? Não, por nada, era só intuição. Mas não foi não, porque foi ontem. A reunião dos professores já foi separada dos professores. Ah, tá. Quando ela foi embora, eu perguntei, Espírito Santo, é para esse ano ou para o ano que vem? Ele disse, Marta, o diretor dos diretores te chamou. Eu disse, ah, tá. No domingo pela manhã, amada, eu fui para a escola dominical. E quando eu já ia sair, uma moça me chamou. E a minha irmã disse, vamos embora, que ainda perdeu o ônibus. Mas aí ela me chamou, espera aí só um minutinho. E eu fiquei entre a minha irmã e ela. E fui caminhando mais para perto. Quando eu baixei a cabeça, quando eu olhei, estavam lá os 3 buraquinhos. Literalmente eles estavam lá. E eu fiquei parada e as lágrimas começaram a descer, porque eu sabia. Eu já vi isso em visão. E ali estava um sapato, o mesmo sapato, a mesma calça, o mesmo cinto, a mesma camisa. E quando eu olhei, o bispo Guto estava rindo para mim, tocou em mim assim, disse, Marta, desculpa aí, tá? Eu esqueci de te convidar, mas você é uma das nossas professoras. E dali, irmão, eu entrei em êxtase. Passei 3 dias orando, as lágrimas descendo, porque eu sabia o que Deus estava fazendo comigo. A experiência que eu tinha. Irmãos, olha, ministério é experiência com Deus. Eu sei que tem pessoas que estudam, eu sei que tem pessoas que fazem cursos, eu sei que tem muitas pessoas que fazem esse mesmo curso, mas amada, a experiência com Deus, a vivência, a fome de Deus, o ouvir e praticar, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E eu, amado, você não tem noção, é a primeira matéria em Campina Grande, eu estava ensinando uma faixa de uns 500 alunos, amor. E quando eu cheguei ali, que eu vi aqueles alunos, eu disse, meu Deus, você é você, Senhor. Porque um dia eu estava dentro daquele quarto chorando, quando ninguém queria me ouvir, quando ninguém queria falar comigo, quando ninguém sabia nem que eu existia. E hoje você me coloca num lugar como esse, Senhor, para ensinar a tua palavra a doutores, a advogados, a pessoas cultas, as pessoas que têm letras, que são bem mais a empresários, a pastores. O Senhor me levou para ensinar na escola de ministro, irmão, que foi outra experiência tremenda que fica para o próximo, sabe? Que já é tarde. Segunda-feira eu conto a experiência da escola de ministro. Conto a experiência de ver Jesus. 3 vezes que eu vi. Outras experiências espirituais. O sofrimento acabou, irmão. Agora ficou só as experiências. As coisas acontecem, mas agora eu tenho uma palavra. As situações acontecem, mas agora eu tenho uma palavra. Você tem a palavra de Deus? É por isso que eu estou aqui, porque Ele falou comigo. Marta, eu queria que você fosse live para contar os nossos testemunhos. Tem muitas coisas para contar. Muitas coisas para contar do meu Senhor. Mas a gente vai continuar contando. Se vocês forem lá e colocar, continue contando os testemunhos, a gente vai contar outros testemunhos, tá certo? Lembrando que nós entramos no YouTube, minha gente. Estamos ficando chique. Se você é um mantenedor desse ministério, se anime, porque você está mantendo o ministério de parceria com o Espírito Santo. Eu amo sua vida. Deus abençoe. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Te dê uma noite extraordinária. Olha, amanhã nós temos nossa Santa Ceia nas nossas 3 igrejas, tanto na igreja daqui de Mandacaru, como na igreja sede, como na igreja do Glória também, nosso pastor Luciano e Marília. E dia 8 eles estão aqui pregando conosco, aqui na igreja, graças a Deus, estão nos visitando. Você faça uma visita pra gente. Vem que eu quero lhe dar um abraço, tá certo? E a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você. Vou colocar aqui o hino, né, que o Senhor cantava para mim todos os dias. Você agora está entendendo por que ele cantava esse hino para mim. A mão direita e te digo não.
Aleluia. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Ele é seu Deus.